É isso, pessoal. A partir desse momento, então, começa a gravação da nossa aula. Hoje é dia 5 de maio de 2020. Nós damos início à nossa aula de bases biológicas do comportamento, falando a respeito de genética, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente falar a respeito do nosso material do APA, primeiramente, né? Bom, como vocês vão estudar, né? Como a primeira unidade foi um pouco mais pesada, então agora nós estamos em um pequeno atraso. Então nós precisamos dar uma acelerada no processo. Hoje eu adianto com vocês o conteúdo da primeira e segunda sessão da unidade 2, tá? E aí, portanto, vocês estudem esses dois conteúdos para que na próxima aula a gente possa seguir, né? Retomar as dúvidas, eventualmente, e seguir com o conteúdo. São conteúdos interligados, né? Como eu disse para vocês, essa disciplina ela tem uma linha, assim, né, lógica, e aí ela tem um desfecho lá na quarta unidade, quando a gente vai falar dos transtornos, sobretudo os transtornos psicológicos de base biológica, né, que é o que mais nos interessa enquanto psicólogos. E aí, como vocês vão reparar, as aulas também têm essa certa unidade. Então, a sessão 1 vai lidar da genética 1, a sessão 2 vai chamar genética 2, mas seria a primeira e segunda lei de Mendel, né, genética dos cromossomos autossômicos e genética dos cromossomos sexuais, né? Então, elas são complementares nesse sentido. Na nossa webaula, vocês vão ver que a disciplina, ela tem uma webaula lá, né? E ela vai fazer um processo de retomar Tem alguém determinados... aí? Tem. Oxe. Ela vai retomar alguns determinados assuntos, né? Vai falar a respeito dos metabolismos, e aí então ela começa propriamente com a questão da hereditariedade. Vocês precisam assistir esse vídeo, né, para entenderem a questão da hereditariedade, e a partir de então, aquela questão que a gente aprendeu do mecanismo de funcionamento do DNA, da síntese de proteína, ele começa a dar um passo à frente, assim, né, com relação à compreensão dos estudos. Nosso fundamento agora já é compreender como a expressão dessas características ela é transmitida dos pais para os filhos, né? Nós já vimos os processos de divisão celular entre mitose e meiose, e nós já vimos que no processo de divisão celular chamada meiose, metade do material genético inicial é passado para os gametas, né? Então, no processo de gametogênese, o gametócito inicialmente tem 46 cromossomos, mas ao final do processo, no gameta masculino e no gameta feminino, nós temos 23 cromossomos. Isso para que, durante o ato da fecundação, os gametas masculino e feminino possam se encontrar, dando origem a uma nova vida, né? Composta exatamente pelo número de cromossomos que vai ser de 46, que é o que está mostrando aqui, né? O bebezinho, logo ao ser gerado, logo que há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, já inicia-se um processo novo de vida, já é uma célula Tem alguém humana, na sala aguardando? já tá sem som. Vocês estão me ouvindo, né? Eu tô ouvindo normal. Eu também tô. Tranquilo. Eu chutei ele fora da sala, que daí ele volta, e aí, a hora que ele voltar, ele ativa o som. Ele deve estar com o som desligado. Bom, no processo, então, da gametogênese, você tem metade do material genético que advém da mãe, metade do material genético que advém do pai. E no ato da fecundação, aquele conjunto de célula novo, né? O ser humano ele começa como unicelular, microscópico, né? Formado por um óvulo materno e espermatozoide paterno. Naquele primeiro ato de geração ali já é uma vida nova. Já é uma vida nova com integridade genética única. O material genético dele ali é específico, né? É novo e inédito. O material genético nunca se repete. Não existem seres humanos iguais e idênticos, né? Então,
logo nesse ato de fecundação já tem uma criança completamente nova. Ela tem uma carga genética que ela vai herdar dos pais, né? Em alguns processos bastante complexos de hereditariedade, mas alguns que são um pouco menos complexos. Então, algumas características elas são transmitidas por partes específicas dos nossos genes, né? São chamados de loci ou loci, né? Gênico, que são partes específicas que determinam algumas características, né? Por exemplo, a cor dos olhos, que é o que a gente vai começar a falar a respeito agora dessa expressão gênica, né? E ela pode também se expressar pela união de vários genes ou pela expressão de vários genes, né? Então, por exemplo, quando eu falo da cor dos olhos, algo que vocês já viram no ensino médio, eu tenho uma característica muito simples do ponto de vista complexo, né, o mecanismo total, mas eu tenho uma característica muito simples do ponto de vista de hereditariedade, né? É uma região conhecida já do nosso gene, do nosso cromossomo, que proporciona a cor dos olhos. E aí, inclusive, eu consigo localizar isso, consigo determinar a probabilística dos filhos, eu consigo fazer isso com exatidão. Agora, quando eu falo, por exemplo, de temperamento, de personalidade, de doenças psíquicas, de funcionamento psíquico, aí então não funciona da mesma forma. Eu não tenho um gene para uma característica psicológica, mas eu tenho uma união de genes que vai funcionar num conjunto de processos, e esses conjuntos de processos é que vão dar origem àquilo que eu vou ser no futuro, né? Então, como se fosse um efeito em cascata, assim, né? Como um dominó que eu derrubo, e ele vai derrubando, assim, e o efeito total daquilo, o efeito total da somatória das características consiste naquele algo muito maior. Então, por exemplo, a depressão, o transtorno depressivo, sabe-se que ele tem uma característica hereditária, ele tem uma característica hereditária, mas não se sabe exatamente qual é o gene que controla aquilo. Isso porque provavelmente trata-se de um grupo de genes e trata-se também de uma organização de genes, né? Então pode ser que a mãe isoladamente não tenha depressão, que o pai isoladamente não tenha depressão, mas da união dos genes entre eles, eu tenho um padrão que possa vir a desencadear depressão no futuro. Além desse padrão de genes, que é um padrão complexo, eu também preciso de uma condição ambiental, né? Então, eu preciso que haja uma certa pressão ambiental ou características ambientais que vão fazer com que a interação da pessoa com aquilo que ela já viveu, com a bagagem intelectual e emocional dela, ao lidar com aquele padrão ambiental, ela venha a desencadear a doença, né? Então, é multifatorial, que é o nosso desfecho final de estudo dessa matéria, lá na quarta unidade, compreender essa genética multifatorial. Mas antes de compreender essa genética multifatorial, eu posso compreender uma genética mais simples, por assim dizer, que também me explica muito bem algumas condições genéticas que também vão ser importantes na minha clínica, né? Que vão ser de cuidado meu, como por exemplo algumas síndromes específicas que ocorrem por via de mutações numéricas, né? A síndrome de Down, por exemplo, a trissomia do cromossomo 21, ela tem uma série de características. Primeiro que essa síndrome ela permite a longevidade da criança, então ela pode nascer, ela pode crescer, ela pode ter um longo período de vida. Algumas outras síndromes impossibilitam isso, né? Então a criança pode vir a falecer logo ao nascimento ou ainda na infância. Não é o caso da síndrome de Down, que a criança ela pode crescer, ela pode ser um adulto. E eu tenho algumas características psicológicas que são advindas da própria síndrome, por exemplo, né? Dentre elas a limitação intelectual. Ela é mais ou menos presente, né? Quer dizer que ela pode ser mais incidente ou menos incidente, ela pode ser mais forte ou mais fraca, né? Dependendo de caso para caso, e que eventualmente pode ser um fruto de acompanhamento psicológico. Na minha vida profissional, eu posso eventualmente lidar com crianças de desenvolvimento atípico e lidar, portanto, com crianças portadoras da síndrome de Down.
há uma série de características afetivas, há uma série de características intelectuais, uma série de características comportamentais que são bastante recorrentes nessa síndrome, né? Então, eu compreendendo a genética, eu consigo compreender também a estrutura como um todo da criança, né? E aí, eventualmente, isso vai ser fruto de estudo e de intervenção futura, né? O que eu preciso saber para essa aula agora, nesse momento, né? Eu preciso entender que há um fator que advém do pai e há um fator que advém da mãe, né? Sempre assim. A apostila de vocês, ela vai ter um glossário dessa aula com algumas palavras-chave que são importantes para que vocês entendam nesse começo agora. Dentre elas, a palavra cromossomos, né? Cromossomo se refere à molécula do DNA associada à proteína, né? Carregam a informação genética entre as gerações. Então, elas carregam como se fosse um livro de receita que vai conter como o organismo vai ser formado e mais tarde, depois de formado, como ele vai se desenvolver e se manter vivo, né? Então, dentro do meu DNA, através daquele processo de síntese de proteínas que vocês já viram, meu DNA ele vai ser lido, né? Ele vai ser transcrito, ele vai ser traduzido, e essa tradução, ela vai originar outras células, meus tecidos, meus órgãos, depois a função dos meus órgãos, o próprio funcionamento deles, né? Vai gerar também meu sistema nervoso, vai gerar como o meu sistema nervoso vai funcionar e, portanto, a minha personalidade, a minha inteligência. Então, eu tenho algo que me é dado, assim, ao nascimento, que vai tanto dizer como eu vou ser criado, no sentido de como eu vou ser construído, né? Como que a minha anatomia vai ser organizada, como também eu vou funcionar durante a vida infantil, a adolescência e durante a minha vida adulta, né? Está contido nesse material, está contido nesse material genético toda a estrutura comportamental que eu vou precisar. Eu chamo de cromossomos homólogos aqueles que são pareados lado a lado e que são do mesmo tipo, né? Então, cromossomos de origem materna e paterna, por isso são pareados, que apresentam a mesma sequência de genes e estão presentes nas células somáticas, né? Então, os cromossomos homólogos seriam os pares de cromossomos de determinados tipos, né? Se eu olhar para se eu olhar para um cariótipo, se eu olhar para um cariótipo humano, eu vou enxergar com exatidão esses cromossomos homólogos, né? Deixa eu compartilhar com vocês a imagem do que é o cariótipo, que é esta imagem aqui, ó, do navegador. Então, esses aqui são os cariótipos humanos, né? Aqui de uma mulher. Então, eu tenho lá 23 pares de cromossomos no total, sendo 22 tipos cromossomos alossômicos e 2 deles cromossomos sexuais. Eu sei que é uma mulher porque ela tem 2 cromossomos iguais aqui do tipo X, né? X e X. E aqui, por exemplo, tem um cariótipo de um homem. Da mesma forma, tem 22 pares de cromossomos alossômicos e um par de cromossomo sexual. E eu sei que um deles é o Y e o outro é o X, né? E eles são diferentes, mas eles são homólogos, né? Em alguma parte dele. A gente vai ver isso com clareza daqui a pouco. Mas a questão é essa. Eu chamo de homólogo aquele cromossomo que é igual. Então, do mesmo tipo, do tipo 1 de cromossomo, eu tenho 2 fitas. Professor, desculpa interromper. O Emerson falou que não está conseguindo retornar para a sala. E agora, hein? Não sei como fazer para convidá-lo. Eu acho que talvez ele tenha que fechar o programa, né? E começar de novo a sessão. Eu não sei se daí ele conseguiria entrar. Tá bom, vou orientar ele. Obrigada. Obrigado.
Bom, Professor. Oi, Matheus? oi, pode falar. Oi, deixa eu só aproveitar que ela parou. Você só me localiza que unidade que você tá, porque eu cheguei 7h30. Tá, a gente está falando a respeito da unidade 2, seção 1 e 2, tá? Tá bom, obrigada. Não acho que é o caso da gente fechar a sala e abrir de novo. Não sei se vai adiantar para o Eberson, né? Mas eu não sei também qual que é a consequência, porque como ele não estava sem áudio, eu tirei ele da sala. Eu não sei se eu preciso autorizar ele a voltar agora, né? Se tem algum sistema assim. Não conheço esse programa, mas acho que não tem nada disso, não. Bom, logo ele dá jeito, né? Dá para ele usar o link lá de novo e tentar entrar. Depois eu tento descobrir como que faz isso para que vocês tenham um retorno de som. Mas enfim, pessoal, não sei usar tanto esse programa assim. Bom, vamos lá, vamos seguir. Porque senão a gente não termina a aula hoje, né? Então, esse aqui é o cariótipo humano, né? E esses são os cromossomos homólogos, quer dizer, aqueles que são pareados, aqueles que são iguais. É importante que eu perceba que eles carregam características dentro deles, né? Então, os do mesmo tipo, eles têm as mesmas características, uma do pai, uma da mãe, né? Um de cada um paterno, materno, um de cada um, mas que são da mesma estrutura. Então, por exemplo, para a cor dos olhos, eu tenho uma característica que veio do pai, uma característica que veio da mãe, né? Nos cromossomos, eu tenho um pedacinho específico chamado gene, que é um trecho de DNA responsável por codificar uma determinada característica específica, né? E aí, no cromossomo, eu também tenho essa figura do gene, eu tenho a ideia do gene, que é um pedacinho dele específico, na mesma altura, no mesmo posicionamento, né? Dentro do mesmo cromossomo, eu tenho o gene, que é uma característica específica. Eu tenho os genes alelos, que eles codificam a mesma característica e estão localizados na mesma região. Eu chamo de locus gênico quando eu falo no singular, e eu chamo de loci ou loci gênico quando eu falo no plural, tá? Essa regra aqui é a regra do idioma latino. É igual quando eu falo assim, campus universitário, quer dizer que eu estou falando de um só, e campi universitário, quer dizer que eu estou falando mais de um campus, tá? Então, o plural de locus é loci, é L-O-C-I, né? Tal como o plural de campus, campus da faculdade, os campos, não existe, é os campi, né? Plural é campi. Então, vocês vão encontrar locus gênico quando fala de uma posição, e loci, escreve com C, né? Ou loci gênico quando fala de dois alelos ao mesmo tempo. Então, se eu for falar no plural, eu tenho que falar a palavra loci, tá? O que quer dizer local? Quer dizer lugar, né? Então, o gene alelo significa que ele está no mesmo lugar da fitinha, cromossômica, né? E aí ele está dentro de um par de cromossomos homólogos, quer dizer, aqueles que são do mesmo tipo, né? Aquilo que a gente já havia definido. Eu chamo de genótipo a característica contida nos cromossomos e que está dentro da genética da pessoa. Então, tudo aquilo que ela é capaz de expressar está dentro do genótipo dela, ou seja, dentro do tipo gênico dela. E eu chamo de fenótipo as características que estão contidas na genética dela e que estão expressas na pessoa, né? Que são a manifestação nela mais a ação do ambiente. Então, por exemplo, o genótipo da pessoa pode ser dominante ou recessivo para a cor dos olhos. Então, ela pode ter lá as características que vão possibilitar com que ela tenha filhos de olhos castanhos e olhos azuis. Mas o fenótipo dela, normalmente, ele tem uma única característica expressada. Então, vou chamar de genótipo a potencialidade contida nos genes e fenótipo a expressão daquilo na pessoa, né? E o heredograma diz respeito à constituição hereditária familiar. É uma espécie de organização de um quadro para compreender a estrutura familiar. A gente vai ver o heredograma no final, né? Bom, a respeito disso, então, já dá para a gente dar seguimento com a web aula de vocês, para a gente ver um pouquinho mais a respeito dessa questão dos cromossomos
e da estrutura genética, né? Então aqui, o que está dizendo esse quadrinho? Eu tenho um determinado gene, né? Na verdade, um determinado locus gênico específico, que está representado por uma letra A, né? Então, seja qual for a característica, eu vou representar ele por uma letra A, e eu vou representar isso aqui da seguinte forma. Uma letra maiúscula, quando se tratar de um gene, né? De um locus gênico dominante, ou seja, que ele se expressa, e de uma letra minúscula quando se tratar de um gene recessivo, né? Isso daqui vai funcionar da seguinte forma. No pareamento genético, quando eu tenho um gene paterno e um gene materno, na formação da criança, a expressividade ela vai depender dessa dominância ou recessividade do material, né? Do material genético. Deixa eu encontrar uma fitinha específica aqui para mostrar isso para vocês. Essa parte aqui, ó. Que é o seguinte, né? Eu tenho lá o cariótipo. No cariótipo eu tenho os cromossomos homólogos, né? Então, supondo que eu peguei aqui esse tipo 1, eu estou olhando ele com uma lente, estou olhando ele com uma lupa, eles estão pareados. Aí eu tenho os genes alelos, né? Que significam que estão lado a lado. Eles têm a mesma característica. É como se esse pedacinho aqui, por exemplo, determinasse a cor dos olhos, esse aqui determinasse a cor dos cabelos, esse aqui o tipo sanguíneo. Cada pedaço determina alguma coisa, né? E aí eu tenho a região, que é o loci lá, que eu falei para vocês, o loci, né? Mas aqui no plural, então está referindo a todos eles, né? Que são as partes gênicas, né? Na formação, se eu tiver representação de uma letra maiúscula, eu digo que é dominante. Se eu tiver representação de uma letra minúscula, eu digo que é recessivo. Se eu tiver dois iguais, então duas letras maiúsculas, eu digo que ele é homozigótico, quer dizer que ele é igual, né? Homo quer dizer igual. E se ele tiver uma maiúscula e uma minúscula, eu digo que ele é heterozigótico. Então ele pode ser homozigótico dominante, quando ele tem duas letras maiúsculas. Ele pode ser homozigótico recessivo, quando ele tem duas letras minúsculas, ou ele pode ser heterozigótico, quando ele tem uma maiúscula e uma minúscula. No caso dele ser heterozigótico, a expressão vai ser daquela característica representada pela letra maiúscula, e por isso ela é dominante. Então, hipoteticamente, na cor dos olhos, né, como exemplo, na cor dos olhos, eu sei que o fenótipo dos olhos azuis, dos olhos claros, é um fenótipo que pertence a um gene de característica recessiva. E o fenótipo das cores escuras, né, o fenótipo da cor castanha, pertence a um gene de caráter dominante, tá? Então, caso a criança tenha a mãe com os olhos claros, que ofereceu a ele a característica do gene recessivo, e o pai com os olhos escuros, que ofereceu a ele a característica do gene dominante, na expressão da criança, no genótipo dela, ela vai ter uma característica heterozigótica, né? Então, diferente, dominante e recessiva, né? Então, no genótipo, ela tem o potencial para ter filhos de olhos azuis ou olhos castanhos. Mas no fenótipo, na expressão, o caractere dominante, ele se sobrepõe ao caractere recessivo, fazendo com que não haja a expressão da cor azul, mas apenas a expressão da cor castanha, tá? Então, na web aula, a gente começa falando a respeito disso. O pai, nesse caso, tem o olho castanho, porque há a expressão do dominante. A mãe, nesse caso, tem o olho castanho, porque há a expressão do dominante. Ambos possuíam características para os olhos azuis no seu genótipo, embora no fenótipo não estivesse expresso, no genótipo estava contido. E aí, por ocasião probabilística, a criança herdou o gene recessivo do pai,
o gene recessivo da mãe, e ela tem, portanto, os olhos azuis. E ela tem tanto o fenótipo do olho azul, como ela tem o genótipo para a cor azul, mas ela não tem o genótipo para a cor castanha, né? Essa criança só vai poder oferecer a possibilidade dos olhos azuis. Ela não tem aquela característica de hereditariedade do olho castanho, né? A gente chama de autossômico o cromossomo que está contido ali está contido dentro dos 22 pares que não são sexuais, né? Então a gente diz que é autossômico e a gente diz que é sexual aqueles que estão contidos nos pares X e Y, né? Dentro dos pares X e Y. Então aqui o que ele está falando a respeito dessa condição autossômica dominante pertence a uma hipótese chamada hipótese de Lyon, tá? Quando vocês forem estudar, vocês vão estudar essa hipótese de Lyon. Ele vai falar a respeito de algumas condições genéticas que são investigadas desde o teste do pezinho dos bebês, né? Para poder ver a respeito de síndromes, a respeito de características de saúde. E que isso já pode ser observado graças a esse tipo de aspecto. Ele dá um distúrbio, ele dá um exemplo de um distúrbio que é autossômico, recessivo, que é a fenilcetolúria, que é uma doença que acomete o bebezinho logo no nascimento, né? Isso significa que, como ele é um distúrbio autossômico recessivo, significa que ele precisa ser azinho e azinho, né? Então, eu só vou saber que eu tenho ele manifestado no meu fenótipo se meu genótipo também acompanhar, ou seja, se meu genótipo for homozigótico recessivo. Nesse caso, mesmo se o pai for saudável e a mãe for saudável para essa doença no seu fenótipo, eles podem portar as características no seu genótipo, como aquela disposição que a gente viu do pai e a mãe serem azão, azinho cada um deles, mas aí a criança tem a possibilidade de nascer azinho, azinho e, portanto, ter a doença. Então, por isso, esse teste do pezinho é feito logo ao nascimento, porque não há como a gente determinar isso, não há como a gente saber, uma vez que os pais não expressam, né? Aí a apostila vai seguir com uma série de condições clínicas para dar esse tipo de exemplo, né? O que a gente precisa ter em mente para essa aula, então, é que a gente vai lidar com anomalias gênicas, sobretudo aquelas que vão alterar os funcionamentos psicológicos, alterações genéticas que causam distúrbios metabólicos, então a gente vai voltar naquela discussão a respeito das mutações do tipo estruturais, né? E os aspectos da clínica aplicada na genética, né? A apostila vai fazer uma pequena apresentação, vai retomar a ideia da divisão celular, exatamente por onde eu comecei falando a aula de hoje, né? Para a gente recordar que lá no começo do processo de meiose, na produção de gametas, né? Na gametogênese, o gametócito ele tem inicialmente 46 cromossomos, mas no processo final ele tem apenas 23, exatamente para que depois, na reprodução humana, o bebezinho ele volte a ter os 46, né? Então, ocorre uma divisão para que depois volte a ter uma união, né? Da característica do pai e da mãe. E aí, a respeito disso, a gente começa a falar a respeito dos padrões de genética, né? Já é bem sabido, desde a antiguidade, que há uma condição de transmissão genética. Antigamente, acreditava-se que a hereditariedade ela vinha através do sangue, que estava contido no sangue as características genéticas que faziam com que os pais e os filhos fossem parecidos, né? Hoje em dia, a gente tem a noção do padrão genético, então a gente conhece a noção do DNA e entende que não está propriamente no sangue, mas no interior das células, né? No interior do núcleo das células, como vocês já fizeram aquele primeiro trabalho sobre as organelas, vocês estudaram uma organela muito especial chamada núcleo, que contém material genético, né? E aí, dentro desse material genético, tem toda a estrutura genética descrita
que vai ser passada para os meus filhos. Então, eles vão parecer comigo exatamente porque eles vão ser compostos de parte do mesmo material genético que o meu, né? Metade igual da mãe, metade igual do pai. Então, a estrutura da hereditariedade nada mais é do que a própria estrutura do casal que formou a criança, né? E aí, nosso objetivo nesse primeiro momento é exatamente esse. Há um vídeo aqui sobre os princípios básicos da genética, eu recomendo que vocês assistam, né? Para estudar, e aí a gente entra para aquela parte de aprimoramento que eu estava falando para vocês quando eu mostrei o cariótipo, né? São 44 cromossomos autossômicos, né? 2 deles são cromossomos sexuais, exatamente nessa figura aqui eu tenho essa noção, né? 44, ou seja, 22 pares, né? 22 vezes 2 autossômicos, 2 deles sexuais. Os autossômicos carregam uma série de características que são inerentes aos homens e às mulheres, e os sexuais carregam características que são exclusivas dos homens no cromossomo Y, né? Então as mulheres não possuem aquelas características, e características que são de organização masculina e feminina no cromossomo X, né? Então a mulher tem X e X, e os homens têm X e Y. As mulheres não têm o cromossomo Y, então elas não têm as características contidas numa das pernas do cromossomo Y. Mas a gente fala muito daqui a pouco sobre isso. A questão da representatividade, da dominância e da recessividade vai ser por via das letras, né? Eu vou usar a letra. Alguns autores colocam a letra aqui, né, em ordem alfabética. Então, supondo que eu vou falar no mesmo exercício ou na mesma condição genética ali que eu vou estudar sobre 3 características distintas, eu posso usar, por exemplo, A, B e C. Azão e Azinho, Bzão e Bzinho, Czão e Czinho. Mas alguns autores colocam que também é conveniente que eu use a letra quando eu quero identificar a genética relacionada ao nome dessa característica, do fenótipo da característica, na verdade, e que eu seria da palavra, da cor azul dos olhos, né? Exatamente porque o azul é o recessivo. Então, vocês vão encontrar em alguns livros o uso dessa forma das letras, né? Referentes ao fenótipo recessivo da característica. Vou chamar de gene dominante ou representado pela letra maiúscula, que ele se expressa em pares ou na condição heterozigótica, né? Vou chamar de recessivo a característica representada pela letra minúscula, e ele só vai se expressar quando eu tiver em pares. Vou chamar de herança dominante quando tiver ao menos um caractere dominante, né? Então ele pode ser homozigótico, azão, azão, ou heterozigótico, azão, azinho. E eu vou chamar de herança recessiva quando ele tiver os dois caracteres recessivos, tá? Então, quer dizer, ele só vai se expressar nesse caso se ele for duplo recessivo. No caso da heterozigose, ele não se expressa, exatamente porque ele é recessivo. Deixa eu ver. Bom, a condição homozigótica quando tem azão, azão, a condição heterozigótica quando está azão, azinho. Nessa mesma condição, o azão vai fazer a expressão da circunstância. Aquilo que eu acabei de falar, né, ele só está fazendo um apontamento. Professor, corre quando for duplo recessivo. Oi. Professor, será que você pode falar do heterozigote? Você falou e eu fiquei. Você foi, eu fiquei. Você falou que o heterozigote, ele é o recessivo. Você falou que ele é recessivo, é isso? Não, é assim. Não, falou que ele é. Você fala. Word. Vamos lá. É assim, ó. Tem aqui um Word aberto, né? É assim, ó. Eu chamo de homozigótico, tá? Quando ele for 2 vezes igual, tá? Então isso ou isso aqui é homozigótico, tá? Azão, azão ou azão, azinho. Não tá aparecendo. Tô vendo você só.
Deixa eu mostrar, deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Foi. Isso, então vamos lá. Azão, ou azinho, quer dizer, dois iguais. Então o nome disso aqui é homozigótico. Tá? Homo, do latim, quer dizer igual. Tá? Então é aquele que vai formar um zigoto com duas. O zigoto é a primeira formação da vida, né? Quando tem a união do óvulo com o espermatozoide, a gente chama de zigoto. Então, homozigótico quer dizer aquele que vai formar um zigoto igual, ou seja, com duas características iguais. Azão, ou azinho, o nome disso aqui é homozigótico, tá? Na condição heterozigótica, vai poder ser azinho, ou azão, né? Mas aí tanto faz, só estou invertendo a ordem do cromossomo. Na condição heterozigótica, hétero quer dizer diferente, né? Zigótico quer dizer que vai formar um zigoto a partir de duas bases diferentes. Na condição heterozigótica sempre vai ser um misto, né? Azão e azinho. A situação aqui é que ocorre o seguinte, né? Eu tenho duas circunstâncias. Eu tenho uma circunstância dominante, que ela é a circunstância azão. Eu tenho uma circunstância mista, azinho, e uma circunstância recessiva, azinho, né? No azão, eu sempre tenho a condição da expressão dele. Como ele é dominante, ele vai se expressar. Estando em pares ou não, aqui eu tenho um par dominante, né? Que vai se expressar. Então, o par dominante aqui, ele vai expressar a característica. No caso da cor dos olhos, por exemplo, a cor dos olhos castanho vai expressar. Aqui, quando eu tenho o heterozigótico, azinho, eu ainda tenho a expressão do dominante. Isso porque, lá no material genético, quando esse gene aqui estiver pareado, quando lá no meu cariótipo esse gene estiver pareado, o locus gênico dominante, ele silencia o locus gênico recessivo, fazendo com que esse aqui não se expresse. Então, aquela síntese de proteínas que vocês viram, ela não vai ocorrer nos dois pares, né? No gene masculino e no gene feminino contido na pessoa. Ela vai ocorrer só naquele dominante. Não vai sintetizar a característica que o recessivo pede para sintetizar. O dominante, ele anula o recessivo, né? Então, nesse caso, quando E for como que eu sei heterozigótico, quem é qual é a origem do dominante e do recessivo? Tipo, X e Y. Quem é o pai, quem é a mãe, no caso, homem, mulher? Como que eu sei quem é o dominante? olhando o cariótipo do pai ou da mãe. Ah, tá. Então, Tá bom. por exemplo, se o pai tem olhos castanhos, né, dá para a gente fazer um exercício a respeito. Deixa eu só falar a respeito dessa questão da paridade, que é o seguinte. Lá no cariótipo, que é essa figura aqui, né, quando eu tiver um lado a lado, aquele que é dominante, ele silencia o recessivo, né? E aí, então, o recessivo ele não se expressa na criança, no fenótipo na criança, quer dizer, ele não aparece na criança, mas isso não quer dizer que ele não possa aparecer nos filhos da criança, ou seja, nos netos, porque ele está contido no genótipo, então ele pode passar para a geração futura. Como que eu sei que adveio do pai ou adveio da mãe? Eu preciso conhecer a genética deles, mas eu posso fazer alguma suposição. Por exemplo, um pai de olhos castanhos, né? Então eu sei que o pai tem olho castanho. E uma mãe de olho azul, por exemplo, e eu já conheço a genética para isso, eu já sei que o olho azul ele é recessivo, eles têm um filho de olho azul. Filiação 1, né? Filho 1 deles tem olho azul. Então eu sei que o filho com olho azul, ele é recessivo também, né? Se o olho azul ele precisa ser um duplo recessivo, azinho, né? E a mãe tem olho azul, tem que diminuir o tamanho da letra, porque senão não dá para escrever em linhas, né? A mãe, eu sei que tem olho azul.
E se ela tem o olho azul, portanto, se o fenótipo dela é azul, o genótipo dela é azinho, né? O pai tem o olho castanho. Se ele tem o olho castanho, portanto, o genótipo dele pode ser azão e alguma coisa. Esse aqui eu não sei o que é, mas como a mãe tem o olho azul e o filho tem o olho azul, eu posso fazer uma suposição, que é a seguinte, né? O que veio aqui herdado do pai só pode ser um azinho, porque o filho tem o olho azul. Então, dessa forma, eu consigo fazer uma suposição do que veio de quem, né? Agora, supondo que esse filho tivesse o olho castanho, eu saberia que a genética do filho com certeza seria essa daqui, ó. Porque com certeza da mãe só poderia vir o olho azul, o azinho. E com certeza do pai, como ele tem o castanho, teria que vir o maiúsculo, porque o filho também tem olho castanho, né? No caso do filho com olho castanho. Mas nesse caso, eu não conheceria qual é o genótipo do pai, embora eu soubesse o genótipo do filho, né? Mas se eventualmente esse filho tiver um neto, deu um neto para os pais, e esse neto tiver um olho, ele tiver o olho, não, nesse caso não dá para saber de jeito nenhum, não dá para saber de jeito nenhum. Nesse caso não dá para saber, a não ser que eu faça o cariótipo, assim, por via de estudo, por microscópio, ou qualquer coisa do tipo, né? A não ser que eu conheça a geração anterior, né? Se eu souber que os avós têm olho castanho ou azul, então eu consigo fazer referência aqui. Se um dos dois tiver olho claro, né? Ou a mãe ou o pai desse pai aqui tiver olho claro, então eu consigo fazer inferência aqui. Senão não dá. Mas mais ou menos é assim que é feito, tá, Maria? Olhando a característica do fenótipo e supondo a característica do genótipo. É assim que o próprio Mendel fez. Quando o Mendel estudou essas características primárias hereditárias, Entendi. ele usava ervilha. E aí na ervilha ele conseguia fazer essa distinção. Aqui, no caso, então, né, quando eu tiver azinho, eu vou ter a característica recessiva, embora seja homozigótica, né? Homozigótico quer dizer que são dois iguais. Ele só vai expressar quando ele for dois recessivos. Deixa eu já aproveitar e mostrar para vocês a respeito dessa questão do próprio Mendel, e daí já fica um pouco mais claro essa característica que eu estou falando para vocês, né? Eu tenho aqui um material sobre o Mendel para falar especificamente. Eu não vou entrar nos detalhes da biologia, da genética da ervilha nesse momento, porque não nos interessa tanto. Mas basicamente foi o seguinte: Mendel ele entrou para a história como sendo o primeiro geneticista, né, o pai da genética. Ele era um monge católico que ele era biólogo, na verdade ele era botânico, né? Ele cuidava de uma plantação de ervilhas, ele ficava no mosteiro, então ele tinha algumas obrigações com relação ao cuidado da horta, e de tanto lidar com as ervilhas, ele aprendeu a observar elas. Ele viu muitas e muitas e muitas gerações de ervilha, porque ele plantava para eles comerem, né? E aí ele acabou percebendo que algumas características da ervilha, elas eram muito variadas, assim. Dentre essas características, o tamanho dos frutos, né, da própria ervilha, o tamanho da vagem, o tipo da vagem, o tipo da ervilha, a cor da ervilha, que podia ser amarela ou verde, a vagem podia ser pequena ou grande, ela podia ser rugosa ou lisa, né? O tamanho da planta, que podia ser alta ou baixa, e a cor das flores também, né? Que podia ser púrpura ou branca, né? Então, essas características, elas eram aleatórias, assim, nos pares de ervilha, nos tipos de ervilha. E ele aprendeu a cruzar esses tipos para produzir o tipo de ervilha que ele bem entendia. Então, ali ele percebeu que havia uma característica específica que era passada de geração para geração. O princípio da hereditariedade foi estudado dessa forma, né? Então, o Gregor Mendel, ele era austríaco, ele era relacionado com a igreja, assim, então ele tinha uma característica que é típica do clérigo, né?
que é uma característica do estudo e da observação. Todos os padres reclusos, sobretudo os mais antigos, eles tinham um hábito do estudo muito grande, então eles estudam muito, durante muito tempo, durante muitas horas, e eles acabam dominando muitos símbolos com isso. Eles conseguem olhar para a natureza e articular muito bem a natureza, perceber as relações da natureza, né? Dado vista essa vida intelectual que eles tinham. E aí, então, ele fez um estudo com as ervilhas, e o trabalho do Mendel ficou no esquecimento durante vários anos, de 1865 até 1900. Isso porque, na época em que ele estava produzindo, ele chegou a ter contato com o próprio Charles Darwin, e o Darwin conseguiu perceber outro aspecto da evolução. Ele percebeu que havia a hereditariedade e ele percebeu que havia a seleção das características, mas ele não sabia explicar como a genética funcionava. E o Mendel sabia explicar como a genética funcionava, mas na época, quando ele mandou cartas para o Darwin falando a respeito, o Darwin teve uma certa soberba com relação ao trabalho do Mendel. Isso porque os fazendeiros que ficavam cruzando as criações, né, cruzando os animais e cruzando as plantas, eles eram chamados de hibridistas. Eles ficavam mesclando, assim, fazendo experimentos, né? Então cruzava os animais para tentar os animais mais fortes, cruzavam as plantas para tentar as plantas mais fortes, e eles eram mal vistos, assim, pela ciência da época, né, de certa forma. Ao menos essa informação foi a informação que me foi passada. Eu nunca li a biografia completa deles para saber se realmente é isso. E no livro Origem das Espécies também não fala nada a respeito. O Darwin não fala nada a respeito, não que eu me recorde, né? Preciso voltar, reler ele para ver, mas o que me foi passado por um professor de biologia é que houve uma certa soberba por parte do Darwin e ele negligenciou o trabalho do Mendel, que mais tarde foi encontrado e mais tarde foi levado à luz da ciência. E graças à união do Darwin com o Mendel, a gente tem a nossa genética atual, assim, né? As ideias elas foram unidas exatamente porque elas funcionam em complemento uma da outra. E em 1900, 3 pesquisadores, trabalhando independentemente, redescobriram os trabalhos do Mendel, né? E confirmaram as descobertas do Mendel e acabaram dando o devido reconhecimento a ele. Veja, como ele era de um mosteiro, ele não tinha muito a questão da vaidade. Então, ele simplesmente fez o que precisava ser feito, tentou informar as autoridades da época, no caso Darwin, isso para melhorar a ciência, mas ele não tinha grandes pretensões de publicar as coisas e ficar super famoso, né? Então ele acabou morrendo no anonimato. Aqui tem uma foto do mosteiro, tem uma foto dele com colegas dele de mosteiro, né, os outros internos do mosteiro, os outros monges, né? E aí o monge Gregor Mendel realizou essas experimentações com as ervilhas, cultivadas no jardim, também para consumo próprio, né? Porque eles viviam numa situação de mosteiro na qual eles precisam plantar, eles precisam comer, no mosteiro de Brunn, na Áustria, e o trabalho do Mendel foi apresentado em 1865 e passou despercebido pelo mundo. Na mesma época, o Darwin apresentava a teoria da seleção natural e o Darwin negligenciou as cartas do Mendel, né? Ele não quis saber. O que o Mendel começou a perceber era essas características que eu falei, da vagem poder ser amarela, pequena, ou ser grande, a ervilha ser maior ou menor. E, primeiro de tudo, ele fez uma coisa chamada monohibridismo, né? Que era cruzar a planta com ela mesma, a espécie com ela mesma. Enquanto que os hibridistas da época tentavam cruzar animais com animais de outras espécies para produzir seres novos, né, híbridos, e isso era uma aberração, assim, era mal visto, né? Por exemplo, cruzamento cruzamento de cavalos, né, de equinos com o jumento, o nosso burro, né? E era um animal híbrido, né? Se o cruzamento resultar numa fêmea, a gente chama de mula, é um animal híbrido, quer dizer que ele não pode ter filhos. E ele é mistura de 2 espécies, né? Então, esse tipo de cruzamento era mal visto. E aí, por que das ervilhas, né? Primeiro, porque era fácil de cultivar, eles comiam isso, tem um ciclo reprodutivo muito curto, então ela sempre reproduz de novo. Ela produz muita semente, então você quase não tem perda ali, você consegue replantar ela tudo de novo, né? Muitas das características são visíveis no olho nu, ou seja, os fenótipos são bastante distintos, como, por exemplo, a flor pode ser púrpura ou branca,
e é bem distinto, é bem separado. As ervilhas, elas são vistas a olho nu, e é fácil fazer a autopolinização. Isso porque as plantas, elas podem ser cruzadas com elas mesmas, né? Então você consegue pegar o pistilo masculino, o estigma feminino e cruzar, ao contrário, né? O estigma feminino e o pistilo masculino e cruzar na mesma planta, fazendo com que haja a reprodução. Alguns tipos de vegetais, eles têm as flores que são masculinas e femininas da mesma estrutura, né? E alguns tipos de vegetais têm flores masculinas e flores femininas, que é o caso da ervilha. Então, ela tem um tipo de flor masculina e um tipo de flor feminina, e você consegue fazer esse cruzamento artificial. Na natureza, existem mecanismos para isso não acontecer. Então, por exemplo, os receptáculos femininos, eles são mais altos do que os polinizadores masculinos, para que não caia o pólen e faça autofecundação, né? Para que uma abelha tenha que vir e pegar lá o pólen e levar até a outra. Mas você pode pegar manualmente e fazer esse cruzamento, que era o que o Mendel acabava fazendo. Ele podia cruzar a planta com ela mesma para apurar a característica genética, né? E aí o que ele fazia era exatamente isso. Ele extirpava lá as características masculinas e femininas da planta, fazia a autopolinização, e ele conseguia isolar as características. Então ele podia pegar uma planta de flor branca e reproduzir com ela mesma várias vezes, para isolar aquela característica, e pegar uma planta de flor roxa e reproduzir com ela várias vezes, para isolar. Da mesma forma, todas as características de semente. E o que ele primeiro começou a perceber é que tinha algumas ocasiões nas quais algumas flores elas tinham dominância, a ideia do gene dominante começou a partir daí, né? Que quando ele cruzava uma púrpura com uma branca, todas as flores eram púrpuras. Então ele começou a perceber que tinha uma determinada característica que era dominante sobre a outra, no caso a cor púrpura, né? Mas que quando ele cruzava todas essas plantas roxas entre elas mesmas, a cor branca voltava a aparecer, que era aquele caso dos olhos azuis, né? Que daí o pai e a esposa tinham o olho azulzinho e o filho tinha o olho azul de novo. Então, mesmo na cor roxa manifestada aqui no fenótipo, na filiação seguinte podia aparecer a cor branca novamente. Ele começou então a perceber e isolar algumas características, dentre elas a forma da semente, que podia ser lisa ou rugosa, e ele conseguia saber qual era dominante e qual era recessiva, a cor da semente, que podia ser lisa, amarela, ou rugosa, amarela, ou lisa, verde, rugosa, verde, recessiva, né? A cor da flor, que podia ser púrpura ou branca, a forma da vagem, que podia ser lisa também, ou rugosa, toda onduladinha, e a cor da vagem, que podia ser esverdeada ou amarelada, né? Também como o tamanho da planta, que podia ser mais baixa ou mais alta, e ainda a disposição da flor, que podia ser axial ou terminal, ou seja, no meio da planta ou na extremidade da planta. Essas características. O Mendel, na verdade, viu muitas outras características, mas as outras características que tinham organização genética complexa, ou seja, que não são dependentes de um único gene, ele não conseguiu perceber as relações e descrever, né? Mais tarde é que foi se descobrir. Mas essas características aqui, que ele conseguiu isolar, são características que são monogênicas, daquelas que estão num único gene. E por isso, a relação perceptual que você consegue fazer por escrito é próxima da realidade, né? Como a gente está falando de um único locus gênico até então, né? E aí ele conseguiu fazer os determinados cruzamentos e isolar. Bom, o que ele fez no primeiro momento foi algo mais ou menos assim. Ele isolou as características das plantas de forma a ter uma planta pura dominante e uma planta pura recessiva, né? Então ele cruzou muitas e muitas vezes a flor branca com a flor branca, até ele ter um indivíduo que ele considerava que fosse puro, ou seja, até ter um indivíduo que ele considerasse que fosse azinho, a cor branca, né? E ele cruzou muitas vezes a cor púrpura com ela mesma, até ele ter um indivíduo que ele considerasse que fosse da cor pura dominante, azão, né? Esse cruzamento da planta com ela mesma
tem como finalidade isolar esse fator interno e o fator externo. Ele exatamente queria entender como esse fator interno ele era disposto, né? Porque imagina que ele não contava com um microscópio nem nada do tipo que pudesse dar a incidência. E ele percebia que quando ele cruzava plantas púrpuras e brancas, na primeira filiação todas eram púrpuras, mas na segunda filiação elas eram mescladas entre púrpuras e brancas, tinha uma disposição, uma proporção. Exatamente aí ele entendeu que algo ficava contido nessas plantas e fazia com que elas passassem a característica branco para frente, mesmo que não tivesse expressado nelas, mesmo que não tivesse expressado no fenótipo delas, estava expressado no genótipo. A partir daí ele cruzou púrpuras com púrpuras para fim de isolar esse material e brancas com brancas a fim de isolar esse material. E o que ele percebia era o seguinte, que na primeira filiação todas as plantas eram púrpuras, porque o cruzamento disso aqui com isso só tem uma característica possível, né? Que venha um azão de uma e um azinho da outra. O resultado é que na primeira filiação todas vão ser desse tipo. Porém, na segunda filiação, cruzando essa aqui com ela mesma, o resultado que ele tinha era um resultado variado. Ele tinha a posição de 2 púrpuras, né, para uma branca. 2/3 para 1/3. Né? Ele entendia essa proporção. E aí ele conseguiu fazer essa exata descrição genética que a gente tem de azão azinho. Ele conseguiu entender que provavelmente a condição era composta por 2 fatores e que esses 2 fatores, ao serem mesclados, eles acabavam produzindo aquela circunstância, né? Então, esse aqui cruzado com ele mesmo dá essa disposição aqui. Então, Mendel conseguiu perceber a primeira lei de Mendel, que, de certa forma, nos orienta até hoje, né? Então, por isso é importante o estudo do Mendel, propriamente. Não no nosso foco aqui enquanto psicólogos, né? Não é o interesse entrar muito na questão da reprodução, especificamente das ervilhas e das possibilidades do genótipo, mas entender como isso vai ser feito. Bom, a respeito dos cromossomos, dos locos, a gente já falou isso. Deixa eu seguir com vocês. Então, a gente chama de genes os fatores, alelos as variantes, fenótipo, genótipo, homozigoto, heterozigoto, e aí do cruzamento, né? Aquilo que eu falei para vocês, usando a letra E, a letra do recessivo, está sendo aplicado aqui nesse slide. No caso, eu estou usando a letra V aqui, porque a cor verde é a recessiva, né? Então, preciso ser Vzinho, Vzinho para ter a cor verde. E preciso ter Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho para ter a cor amarela, porque ele é dominante. Aqui está mostrando aquela exata proporção que eu fiz no Word, né, que foi o que o Mendel percebeu. Que pelas flores e pelos frutos, no caso as ervilhas, pelas vagens, por todas aquelas características que eu mostrei para vocês, quando eu isolava uma planta de um tipo puro de determinada característica, e cruzava um puro com outro puro de outra característica, o resultado era que todos eles tinham um fator dominante, mas que na autofecundação dele com ele mesmo, na filiação número 2, ou seja, nos netos, aquela característica recessiva voltava a aparecer. Então ele começou a perceber essa relação da dominância, de que havia um gene que era dominante e um que é recessivo, e que precisava de 2 recessivos para ter a característica expressa, né? Ou seja, precisava de um homozigoto recessivo para ter a característica expressa. Então, no caso das vagens, a mesma coisa acontecia, no caso das Bom, aí esse quadrinho aqui é um quadrinho que a gente vai usar para fazer essa reprodução, né, nos exercícios. Como é que eu vou organizar isso aqui na vida prática? Como é que eu vou me orientar por esse quadrinho? Da seguinte forma, eu vou sempre fazer no meu caderno, ou na prova, ou qualquer que seja o local assim, que eu precisar fazer lá um exercício de genética, eu vou sempre fazer uma matriz, uma tabela, né, que seja 3x3, um quadro de tabela 3x3. Então, ela tem que ter 3 linhas e 3 colunas, né? É isso que eu estou chamando a matriz 3x3. Aí, eu vou representá-la da seguinte forma.
No primeiro quadrinho aqui, eu vou dividir ele na diagonal, vou colocar um lado masculino e um lado feminino, para eu saber que a linha representa a mãe, por exemplo, e que a coluna representa o pai, né? Por exemplo. E aí, no interior, eu tenho a filiação, eu tenho a disposição da filiação. Então, como que vai fazer isso? Lá naquele caso do vídeo, né, que tinha a mãe com olhos castanhos, azão azinho, o pai com olhos castanhos, azão azinho, eu vou colocar assim. Supondo que essa aqui seja característica da mãe, né, e eu sei que ela é azão azinho, eu vou pôr um, um uma possibilidade genética dentro de um quadrinho e outra possibilidade genética dentro de outro quadrinho. Como ela é azãozinho, ela pode oferecer genes do tipo azão e genes do tipo azinho. Então, cada letra fica num quadrinho diferente. Eu vou indicar pela cor rosa para eu saber que esse aqui eu estou me referindo à mãe, né? O pai, nesse caso, ele tem azão azinho também, então é a mesma coisa. Mas eu vou indicar pela cor azul para eu saber que eu estou me referindo do pai. No interior, eu faço o cruzamento mantendo a letra. Então, por exemplo, eu vou primeiro ver as linhas, né? Então, primeiro nessa linha aqui de cor cinza, eu vou colocar o que está disposto, tá? Então, primeiro eu vou trabalhar nessa linha de cor cinza. Do pai, ele só pode oferecer o azão. Então, tá aqui o azão do pai, né? Na linha de baixo, de cor branca, ele só pode oferecer o azinho. Então, tá aqui o azinho do pai. Depois que eu faço as linhas, aí então eu faço as colunas. O azão da mãe, ele vem para baixo também. Então aqui está o azão da mãe. E ele vem para a coluna de baixo. Está aqui o azão da mãe também, tá? Então fica metade do pai, metade da mãe. Da mesma forma eu vou colocar do outro lado. Aqui o que ela tem a oferecer é o azinho. Então eu tenho azão, azinho, sendo que esse azinho vem da mãe. E aqui o outro azinho, sendo que ele vem da mãe também, né? E aqui eu tenho a filiação possível. Dentro desses quadrinhos do interior aqui da minha tabela, eu tenho as filiações possíveis, ou seja, as possibilidades de filhos que esse casal pode ter. Então, ele pode ter filho do tipo azão-azinho, que é a primeira possibilidade de filiação. Ele pode ter filhos do tipo azão-azinho, que é a segunda possibilidade. Eles podem ter filhos do tipo azinho, azão, né? Mas que por representação eu sempre vou colocar o maiúsculo na frente, mas eu sei que daí a diferença desse é que esse aqui é de veio da mãe e do pai, e esse aqui é o contrário, né? Do pai o maiúsculo e aqui da mãe o maiúsculo e vice-versa. E eles têm uma outra possibilidade que é azinho, azinho. Então, com relação ao meu genótipo, eu tenho essa estrutura aqui. Com relação ao meu fenótipo, supondo que a cor dos olhos esteja em consideração aqui, a estrutura que eu tenho é a seguinte: esse casal tem a probabilidade de ter o olho castanho, é o filho de olho castanho, né? Primeira condição possível. Para a possibilidade de olho castanho de novo, né? Uma vez que o gene dominante ele vai se expressar, para a possibilidade de gene castanho, tá? De novo, né? Para uma possibilidade de azul. Então ele tem mais chances, ele tem 3 chances em 4 de ser o olho azul e uma chance em 4 de ser, 3 em 4 de ser castanho e uma em 4 de ser azul. Como é que eu sei que é em 1 em 4? Porque o total produzido aqui em 4 unidades, né? Então o total seria 4 sobre 4, portanto 1 inteiro. Cada quadradinho desse aqui equivale a 1/4. É 1 dividido por 4, né? É uma parte de 4. Eu posso colocar isso em porcentagem também. Como se isso aqui fosse 100%, 100% dividido por 4, quer dizer que cada quadradinho desse aqui equivale a 25%. Então eu consigo calcular isso aqui em porcentagem, né? Eu saberia que eu tenho 1/4 para 1/4
para um quarto de novo, né? Então, um quarto de olho castanho para um de olho castanho, e assim sucessivamente, né? De olho azul. Em termos de genótipo, seria 1 para 2 para 1, né? Um homozigótico para 2 do mesmo tipo heterozigótico para um homozigótico, mas em termos de expressão do fenótipo, 3 quartos para um quarto cada tipo. E se eu fosse colocar em porcentagem, seria assim, né? 25% para 25% para 25%, né? E aí, completando o total, né? A partir desse tipo de organização aqui, eu consigo calcular a genética. Professor, Oi. me desculpe, mas da onde que você carregou esse azão na tabela? Eu me perdi aqui. Eu começo a cruzar onde a Aqui, tabela? ó, eu vou fazer o cruzamento da seguinte forma, ó. Primeiro eu vou pegar a característica da mãe. Então eu vou pegar essa tabela aqui, ela vai descer, tá? Ok, Ela vai descer. O que está aqui vai para baixo, tá bom? Esse símbolo que eu estou fazendo aqui é o que está aqui vai para baixo. E o que está aqui vai para frente. Você vai reproduzir isso aqui para frente. Então, ok? Então, assim, primeiro eu vou fazer o azul aqui, né? ok, entendi o que você Então, fez. o que está aqui vai para frente. Aí eu vou fazer o outro azul aqui. Então, o que está aqui vai para frente. Tá? Aí eu vou fazer o rosa aqui, né? O púrpura. Então, o que está aqui vai para baixo. Então, ele vai para baixo aqui. E o que está aqui vai para baixo. Então, ele vai para baixo aqui. Da onde eu tirei o azão? Dessa possibilidade aqui, ó. Tá? Entendi. Desse quadro possível aqui. Pegou um do pai e um da mãe. Portanto, ele veio daqui. Tá? A disposição vai ser essa. O resto eu entendi. Se eu trocar qualquer que seja o gene aqui, eu consigo fazer também. Eu consigo descobrir. Então vamos lá. Supondo que o pai tenha apenas a possibilidade de ter ele ter olho castanho e eu sei que ele é dominante homozigótico, né? Então ele tem 2 vezes a letra azão. E a mãe é castanho, mas ela é heterozigótica. Como é que eu sei isso? Eu sei, por exemplo, que a mãe da mãe tem olho claro. Então, se a mãe da mãe tem olho claro, quer dizer que um gene adveio da mãe com olho claro também. Eu descubro que a genética do casal é essa. E aí a pergunta é: há a possibilidade de que tenham filhos com olho azul? Então, eu faço a mesma coisa, eu faço o mesmo cruzamento. Daqui eu vou para frente, né? Mesma coisa, né? Desse aqui eu vou para frente e desse aqui eu vou para baixo. E desse aqui eu vou para baixo. Então, nesse caso, se o pai e a mãe tiverem um olho castanho e só um dos avós paternos, né, ou maternos tiver olho claro, no caso aqui o materno, só a avó materna tem olho claro, eu sei que os filhos não têm chance de ter olho claro, porque todos vão ter o elemento dominante da letra maiúscula ali, né? Mas os netos podem ter, porque daí o elemento está presente de novo. Tá? Da mesma forma, eu consigo ver a probabilística, supondo que a mãe tenha olho claro. Então, eu sei que ela apenas tem genes recessivos, e o pai tem olho castanho, vamos supor, né? Só que ele é duplo dominante. Então, eu consigo fazer a mesma coisa. Daqui eu vou para frente. E daqui eu vou para baixo. E aí o resultado é que todos os filhos vão ter olho castanho, mas todos os netos vão ter potencial para ter olho azul. Tal como a avó, no caso a mãe aqui, tinha, né? Exatamente porque no genótipo aquilo se mantém. E se eu tiver um pai que tem o olho castanho, mas que o pai dele ou a mãe dele tem olho claro, e a esposa dele tem olho claro, então a situação vai ficar assim. O que está aqui vai para frente, né? Agora o que está aqui vai para frente, e o que está aqui vai para baixo. E aí a disposição é que, nesse caso, eu tenho metade dos filhos com olho castanho, metade dos filhos com olho azul. Tá?
Entendendo esse quadrinho, aplicando bem esse quadrinho, vocês conseguem resolver a maior parte dos problemas genéticos, assim, da primeira lei de Mendel, tá? Que é aquela lei pela qual um gene aloca uma característica, tá? Então, uma característica de genótipo aloca uma característica de fenótipo. Nesses casos, né, eu consigo ter uma certa determinação. Por esse tipo de genética, eu consigo entender, por exemplo, o fator sanguíneo, eu consigo entender o tipo de cabelo, eu consigo entender a cor da pele. Eu vou chamar isso aqui de herança autossômica, e no caso ela vai estar ligada a um único cromossomo. Aí tem o segundo caso, que é a herança ligada ao sexo, que também vai ser chamada de herança ligada ao X, ou herança restrita ao Y, que também vai ser chamada de herança restrita ao sexo, tá? Deixa eu mostrar para vocês na apostila, que eu acho que fica mais fácil. Professor, Bom, quando eu tenho um azão azinho e quando eu tenho um recessivo, qual que é a autoridade? Qual que prevalece? entendi. Qualquer característica que você tiver um recessivo, o recessivo não vai ser expressado no fenótipo, mas ele vai estar na genética. Então, se eu tenho um azão azinho, o que prevalece é a característica associada ao azão. Entendi. No caso da cor dos olhos é o castanho. Tá? Entendi. Mas pode ser qualquer outra característica. Nesse caso, você não precisa saber decorada todas as características. Quando houverem exercícios para você fazer, a apostila vai dizer qual é a característica que é recessiva e qual é a característica que é dominante. Mas assim, quando eu tiver um heterozigoto, azão, azinho, né, o que vai prevalecer é sempre o dominante. Certo. Aí tem um caso muito específico, que é o caso da genética ligada ao sexo ou restrita ao sexo, que daí diz respeito àquele tipo de cromossomo sexual. A questão é que os cromossomos sexuais, eles não fazem o mesmo tipo de ligação, de pareamento. Você encontra uma figura específica que eu quero. Que é esta figura aqui, ó. No caso dos cromossomos sexuais, vocês precisam observar o seguinte: os genes autossômicos, eles têm uma região que ela é homóloga, né? Então, quando eu comparo lá o azão, azinho, eu estou comparando a posição genética que fica no mesmo lugar, que seria aquela disposição representada pela fitinha aqui, ó, né? Como esse caractere aqui, ele é homólogo, ele é igual, então eu tenho uma indicação dominante, uma recessiva, que estão no mesmo locus, né? Então, está no mesmo locus gênico. Então, cada uma dessas características aqui tem uma representatividade masculina e feminino, porque eles estão no mesmo locus. Quando eu vou para o par de cromossomo sexual, ele tem uma condição que é a seguinte: o cromossomo X, ele é grande. Então, nas mulheres, ele vai se comportar como se fosse um autossômico. As mulheres vão ter 2X, um que veio do pai, um que veio da mãe, e ambos, eles têm as mesmas ligações, e eles têm os alelos, né? Quando é no caso da mulher. Mas quando é no homem, ele tem uma região acima do centrômero dele, né? Ele tem uma posição central, né? Que é aquela posição que vai fazer com que ele divida duas fitas depois. Essa posição divide ele no meio, mas não é exatamente no meio, né? Eu chamo essa posição aqui de centrômero. Acima do centrômero, ele tem uma região que é homóloga, então as características que estão dispostas aqui, elas se comportam como se fossem de gênero de cromossomos autossômicos alelos, né? Então tem um azão aqui, tem um azinho aqui correspondente, mas as características que estão nessas partes aqui dessas pernas cromossômicas, elas não se comportam dessa mesma forma. Então, nos homens, especificamente, algumas características que estão dispostas aqui, ó, nessa parte do cromossomo X, elas não têm correspondente no Y. Então, nesses casos, as características vão se comportar nas mulheres como se fossem dominantes e recessivas, né? Azão, azinho, azão, azão ou azinho, azinho.
Mas nos homens, qualquer que seja a característica aqui, ela vai ser sempre dominante, ela vai ser sempre expressa, tá? Ah, então a mãe tem uma característica lá, azinho, e ela vai passar isso aqui para a filha. Na filha vai se expressar? Depende. Na filha vai se expressar se no pai também tiver azinho, porque daí a filha vai ter 2x, vai ser azinho, azinho. Mas no filho vai se expressar? Vai, com certeza, porque ele vai herdar o X da mãe e o Y do pai. E no Y não contém aquela parte do DNA. Então aquela característica não vai passar para o filho, né? Da mesma forma, além da falta de correspondência nesse pedaço, porque o Y ele é bem menor, né, ele não tem correspondência, ele ainda tem um certo deslocamento que faz com que ele também tenha partes que não estão presentes no X, tá? Então tem características que são exclusivas masculinas, assim, e que são herdadas de pai para filho. Tem características que vão ter a expressão maior em homens, né? E tem características que vão ter a expressão dependente se for homem ou mulher, tá? Então são três tipos de heranças, ligadas aos cromossomos sexuais. Eu chamo de herança ligada ao X quando ela vai ter expressividade diferente em homens e mulheres, porque ela está alocada no cromossomo X. Então, para as mulheres vai se comportar como se fosse uma herança autossômica, vai precisar ser azão, azinho, 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 azão, azão, e nos homens vai se comportar como se tudo fosse dominante, a característica da mãe vai sempre prevalecer no filho, né? Ela vai sempre expressar, porque ele não faz o par. Então, se for um azinho aqui, mesmo que só tenha um azinho, ele vai expressar, né? Quando for esse caso, eu chamo de herança ligada ao X ou herança ligada ao sexo, né? Ela está ligada aqui. Quando for nessa parte aqui do cromossomo Y, e no caso só nos homens, aí eu chamo de herança restrita. Aqui está usando a palavra ligada, mas é melhor que vocês aprendam com a palavra restrita, que é herança restrita ao sexo, isso porque só tem no sexo masculino, só os homens vão ter, as mulheres não vão ter essa característica, né? Então é restrita ao sexo. Essa é ligada porque ela se manifesta de forma diferente em homens e mulheres, então tem ligação ao X. E essa aqui tem restrição, quer dizer que só nos homens tem, né? Herança restrita ao sexo ou restrita ao Y. E eu ainda tenho um outro tipo de herança que chama herança influenciada pelo sexo, que é quando a expressão em homens e mulheres é diferente. No caso, por exemplo, da calvície. A calvície ela vai se manifestar com azão, azinho, do mesmo jeito, mas a expressão em homens e mulheres vai ser diferente. Na aula que vem eu faço um exercício com vocês falando a respeito dessa herança ligada, restrita ou influenciada pelo sexo, e eu explico esses casos, né? Mas a saber, as características restritas ao Y, elas vão ser sempre expressadas, é como se tudo fosse dominante, e sempre vai passar de pai para filho. Nunca vem da mãe e nunca vem do avô materno, né? Então, se o avô materno tem tal característica, o neto dele tem chance de ter? Nenhuma, porque o Y vem do pai. Se o pai tem tal característica, a chance do filho ter é total, porque ele vai ter com certeza aquele Y do pai, né? Ele não tem aquela disposição de dominância e recessividade. Então, nesse caso, isso não vai ser expressado. Então, essa parte, vocês precisam ler antes, né, estudar na apostila, para a gente poder fazer a aula. A expressão das características, ela vai ser diferente nesse caso. Eu vou usar as letras X e Y para eu me orientar que essas características, elas estão ligadas aos cromossomos sexuais. Então, eu vou expressar da seguinte forma. Eu vou colocar um X e um Y grande, mas aí não significa que o X é Xão, Xinho, né? Não quer dizer que a expressividade está aqui. Quer dizer que a expressividade está no alelo, tá? E aí eu vou colocar Xão, azão, azinho. Quer dizer, nas mulheres é como se fosse azão, azinho. A expressão vai ser dessa forma, né? Então, o alelo dominante ligado ao X, o alelo recessivo ligado ao X, né? Então, funciona exatamente igual. Pode ser homozigótico ligado ao X, quando for azão, azão.
pode ser homozigótico, ligado ao X, quando for azinho, azinho, e pode ser heterozigótico, ligado ao X, quando for azão, azinho, né? Nas mulheres vai ser sempre igual. A característica aqui vai se manifestar dominante, para se manifestar recessivo vai ter que ser azinho, azinho, mas nos homens é que eu vou ter uma diferença, que é a seguinte: o Y, ele pode não ter aquela característica, tá? Então ele não vai ter letra nenhuma. Nesse caso eu vou representar o X da mãe, né, com a característica dele, e o Y do pai eu posso não colocar letra. A apostila sugere que vocês coloquem letra minúscula sempre para recordar o fato de que ele não se expressa. Mas é que, na verdade, não é que ele não se expressa, é que não tem o pareamento, né? Não tem nada aqui. É vazio o gene. Então, vocês não precisam pôr letra nenhuma. Vocês vão colocar xão, a letra, e y, e nada, porque o y não tem aquela característica, tá? Daí, nesses casos, qualquer que seja a genética advinda da mãe, ela vai estar expressada no filho. Por isso que está marcado aqui com a letra vermelha, porque qualquer que seja a característica vai estar expressada no filho, né? Se for uma característica dominante ou recessiva, no filho homem aquilo vai estar expressado. Aí o tipo sanguíneo a gente fala a respeito na próxima aula, porque daí a gente já começa a entrar no nível de genética já muito mais aprofundado. Deixa eu só terminar de ver a apostila de vocês, o que tem para eu orientar o estudo. Mas assim, se vocês entenderem a genética mendeliana autossômica, né, azão, azinho, depois a genética ligada aos caracteres sexuais, né, a herança dominante, a herança recessiva, a herança autossômica dominante. O heredograma. O heredograma é uma coisa que a gente não falou e que é importante. O heredograma é o seguinte: eu vou usar isso daqui para representar a estrutura familiar de uma determinada família que eu estou estudando ali. Então, vai funcionar assim. Eu represento o sexo masculino por um quadradinho, o sexo feminino por uma bolinha, e se por acaso eu tiver um filho que eu não sei o sexo, que é indeterminado, então eu coloco um losango. Mas esse não saber o sexo não tem nada a ver com ideologia de gênero, não tem nada a ver com, ele não sabe o sexo ainda, ele está definindo o que ele vai ser. Não é nada disso. É assim, eu sei que a minha bisavó teve um filho, mas eu não sei se era homem ou se era mulher, porque nunca me contaram. Então, nesse caso, como eu não tenho indícios para conhecer, eu coloco aqui um losango, né? Que é um quadrado deitado. Ele tem o ápice para cima, assim. A representação vai ser um losango. Eu deixo ele branco quando ele não tem a característica que eu estou me referindo, e eu pinto ele, eu deixo ele achurado quando ele tem a característica que eu estou me referindo. Então, eu sei, por exemplo, aqui, que o homem não é afetado pela característica e que a mulher é afetada. Eu vou numerar essa gradograma meu de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então eu posso colocar assim, geração 1, 1 e 2, geração 2, 1, 2, 3 e 4, geração 3, 1, 2, 3, né? Mas eu também posso colocar 1, 2, 3, 4 e seguir assim, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Para quando eu me referir à pessoa, eu saber qual eu estou fazendo a referência, tá? E aí eu vou representar. Quando tiver uma união de casamento, né? Ou seja, um casal que se uniu e teve um filho, eu vou fazer um risco que liga o quadradinho, a bolinha, na horizontal. Liga dessa forma. Quando eu tiver filhos, eu vou fazer um risquinho que sai do meio do risco para baixo. Então todos os filhos vêm aqui. E quando eu tiver irmãos, eu vou fazer um risquinho para cima com um arquinho e outro risquinho que liga. Então, por exemplo, aqui eu sei que são pai e mãe. A mãe é afetada por uma condição. E aí eu sei que tem um filho mais velho, por isso ele está na esquerda, né? Quanto mais velho ele vem para a esquerda, quanto mais jovem vem para a direita, né? Na filiação. E eu sei que são 4 irmãos por causa da disposição de arcos, né? Em algumas situações muito bizarras, eu posso ter uma ligação assim, de um risquinho de arco e outro risquinho aqui, uma relação incestuosa, pode ter. Irmãos que venham a ter filhos, você coloca um risco aqui e coloca um filho. Mas é uma situação muito bizarra, é incomum nos dias
de hoje, assim, dificilmente a gente vai ver isso na clínica. Mas pode ser que os irmãos tenham filho entre eles, né? Então, faz um risquinho aqui. Tem algumas outras situações específicas, que é o seguinte: se eu fizer 2 traços, eu estou dizendo que eles são irmãos gêmeos. Então, eu faço um traço aqui, outro traço aqui, quer dizer, esses 2 são irmãos gêmeos, né? Eu faço um tracinho logo embaixo do primeiro. E aí eu tenho a indicação. Aqui eu tenho a representação assim. A linha mais em cima é a geração. Então, aqui seriam os avós, aqui seriam os pais e aqui seriam os netos. Ele vai ser lido de cima para baixo, da esquerda para a direita. O que tiver em cima é mais velho, né? Ou mais velho, ou da geração anterior, né? Quando eu tiver um casamento rearranjado, eu preciso fazer um outro heredograma, né? E aqui no caso, por exemplo, eu estou desconsiderando a esposa desse sujeito aqui, porque eu estou tentando rastrear a hereditariedade desse casal para com esses netos aqui, né? Então eu não faço esse tipo de ligação. Mas se for conveniente, eu posso puxar um tracinho, né? E fazer uma ligação do tipo casamento, se for conveniente. Essa que é a leitura do heredograma, acho que não tem mais nada que a gente precisa lembrar nesse momento. É isso. O número de sujeitos vai ser representado então por quadrados, né, e círculos. Círculos sendo mulheres, quadrados sendo homens. Eventualmente, a gente vai encontrar aquele símbolo do masculino e símbolo do feminino também, na genética, né? Tenho até medo de escrever símbolo masculino aqui e aparecer alguém pelado. Mas é isso aqui, né? O símbolo masculino também é o símbolo do deus Marte, da antiguidade, né? Ele representa que o gameta, ele se desloca. Então, por isso tem uma setinha, né? Vocês não estão vendo a mesma tela que eu. Peraí. Essa tela aqui. Essa tela aqui, né? Eu também vou representar, dentro daquele quadradinho, eu posso identificar homens e mulheres por essa simbologia aqui, né? O masculino não é para baixo, nunca, não é para baixo que representa, é para cima e para direita, assim, ó. Também é o símbolo do deus Marte, é uma simbologia mais antiga do que a própria biologia, né? Mas significa o deslocamento. Então, a setinha quer dizer, é uma seta mesmo, como uma flecha, né? Ela vai. O gameto masculino é o que vai em direção ao óvulo, então tem a setinha, demonstra o deslocamento. E o feminino, que é esse daqui, né? Ele tem uma cruzinha, que é uma ancoragem, quer dizer que ele para ali, é uma âncora, né? Segura ele, e é para baixo mesmo, que simboliza. Quer dizer, então, que o gameta feminino, ele fica dentro do útero, né? Não é ele que vai até o testículo masculino para fecundação. Então, ele é parado, ele é ancorado, né? Então, essa representação aqui, ó, sendo feminino para baixo, masculino para cima, vocês vão encontrar também na identificação genética, tá? Essas são as possibilidades biológicas que vocês vão ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dessa aula que eu esteja me esquecendo. A gente falou do Mendel, teoria mendeliana. Não, fator sanguíneo ainda não. Os tipos de cruzamento. Esse quadro aqui, ele tem um nome específico, acho que é Prumer, se eu não me engano. Vocês vão poder ter aulas específicas desse quadrinho de Prumer com um professor de biologia online, que ele é especialista em genética, que eu vou passar para vocês no WhatsApp depois. Ele ensina a fazer vários tipos de quadrinhos de Prumer, mas esse jeito que eu fiz de 2 linhas e 2 colunas assim que se cruzam, 3 linhas e 3 colunas que se cruzam, né? É o jeito mais simples de todos. Vai estar sempre representado assim. Eu tenho quase certeza que chama quadro de Prumer, mas eu não me lembro. Não é isso não. Depois eu procuro o nome direito para vocês e coloco no material, tá? Mas desse momento que vocês precisam saber de genética, é isso para vocês poderem estudar e fazer os exercícios. Oi, pode falar. Tá me ouvindo? Aqui tá normal, professor. Tranquilo?
Ah, o último detalhe, na apostila mais para frente tem um heredograma que tem Professor, Oi, consegue me ouvir? tô ouvindo. Tá um pouco baixo. Chama quadro de Punnett. É P-U-N-E-T-T. Isso, Isso isso mesmo. mesmo. Obrigada. Punit, isso mesmo. Imagina. Falhou o nome, assim, mas é isso, Punit. Então, tem aulas e aulas, vocês conseguem encontrar, e tem modelos prontos na internet que vocês conseguem pegar o desenho. Aliás, eu até achei uma representação boa aqui, que eu já mostro para vocês, que é como vocês podem usar para fazer, tá? Mas, deixa eu só mostrar um detalhe para vocês com relação ao heredograma, que é o seguinte, aqui, ó, nesse caso, o heredograma ele está mostrando famílias de 4 gerações, né? E ele está mostrando gerações de casamento, né? Que naquele outro não estava mostrando. Então aqui tem um casamento que tem a geração desses filhos aqui, né? Que são os indivíduos 1, 4 e 5, e mostra o casamento desses indivíduos, né? Que são os indivíduos 2, 3 e 6. Então tem novas uniões aqui, resultando nos netos desse casal, e aí mostram outras uniões que vão resultar nos bisnetos. Vai ter uma representação com risquinho duplo quando eles tiver algum nível de consanguinidade, quando eles forem consanguíneos, né? Que era aquilo que eu estava falando. Porque olha só, o sujeito 4 aqui, ó, e o sujeito 5 são irmãos. Então, o filho do sujeito 4, que é o sujeito 9, e o filho do sujeito 5, que é o sujeito 10, eles são primos de primeiro grau, se casaram, né? Então, eu faço a representação por 2 risquinhos, quando for primo de primeiro grau, ou quando for uma relação incestuosa de irmãos, né? Esses 2 risquinhos, eles podem ser feitos lado a lado assim, como eles podem ser feitos um por cima como irmão e mais um no meio. Então, fica fecharia assim, né, quando são irmãos e fechados. Então, 2 risquinhos significa que é consanguinidade. Eles têm a mesma genética, né? São primos. Aqui Professor, também tem o casamento de primos. Oi. teria a mesma representação de gêmeos, só que daí seriam entre irmãos, correto? Desculpa, o de gêmeos é o seguinte, ela é pontudinha assim, ela faz um triângulo, né? Para cima e para baixo, ela não é retinha. Tá, mas daí são 2 triângulos ou um só? Ou Mas daí 2 ou são. 1. Tem Tá autor que bom. representa por 2, tem autor que representa por 1. Mas 2 Entendi. risquinhos significa gêmeos quando é na relação de irmãos. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Eu acho que vai ficar horrível, mas eu posso tentar, né? É Tá assim, bom, ó. obrigada. O que interessa é o local que está disposto o risquinho, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Sim, é que eu fiquei um pouco confusa a hora que você falou que quando é relação incestuosa também pode ser por 2 risquinhos. Mas aí Porque eu não ia saber dizer se eles eram gêmeos ou se era uma relação não, incestuosa. o jeito do risquinho é que é diferente, que é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Paint. Não consigo compartilhar o Paint. Professor, a Maria pediu para avisar que ela saiu porque ela que não estava conseguindo ouvir, mas a ligação estava normal. Tudo bem. Não, por aqui não vou conseguir, não. É isso aqui. Vocês conseguem ver minha tela do Paintbrush? Sim. Tá, eu vou tentar desenhar. Não sei se vai dar certo, mas é o seguinte. Homem, então, é um quadradinho assim, né? E a mulher, então, é um círculo, né? Quando eu tenho relação de casamento, a relação é marcada aqui, ó, nessa altura. Então, uma relação quer dizer casamento, 2 relações quer dizer casamento consanguíneo, né? Aqui. Então, isso aqui é casamento. Agora, quando são irmãos, a relação não fica nesse lugar. A relação fica em cima do desenho. Então, aqui não vai ter risquinho nenhum. Não tem a relação de casamento, né?
O desenho fica aqui, ó. Quando os seus irmãos é aqui. E aqui. E aí, os dois risquinhos dos gêmeos, eles vão estar demonstrados aqui, nesse risquinho. Eles vão estar aqui, ó. Tá? Não é aqui embaixo. Nesse caso aqui são gêmeos, tá? Aí também pode ser representado assim, mas pode ser representado também... Eu estava olhando aqui, professor, no Google, depois eu posso até mandar a imagem no grupo, se você quiser. Eu achei o triângulo que o senhor falou, que são gêmeos, e daí tá falando que se for um triângulo e eles tiverem com traço no meio, eles são monozigóticos. E se não tiver o traço, só o triângulo em cima, eles são dizigóticos? Bivitelinos, né? Isso. Achei muito interessante. E aí, essa representação do triângulo, ela vai ser assim, ó, né? Que é o que você está falando. É essa daqui. Assim, tá? Então, nesse caso, eles são gêmeos, tá? E aí, se for assim, com o segundo risquinho que eu havia falado, né? 2 risquinhos, quer dizer que são univitelinos. Mas aí tem um detalhe que é o seguinte. No caso de serem univitelinos, não vai poder ser uma mulher e um homem, né? Então teria que ser 2 quadradinhos assim. E aí que eu posso encontrar esse quadradinho duplicado também, ou riscadinho assim, faz entre um e outro faz a relação univitelina, tá? Então, se for em cima do desenho, quer dizer relação de irmandade. Se for de um lado, do outro, quer dizer relação de casamento. Tá? E se for triangular, quer dizer que são gêmeos. Tá bom, obrigada, professor. Ok? Eu acho que por hoje, pessoal, é isso que a gente precisa, é isso que vocês vão precisar para estudar. Isso aqui você já viu no ensino médio. Quem acabou de sair do ensino médio agora tem mais facilidade e consegue levar melhor. Assim. Foquem-se nesse quadrinho de Planet que ajuda a fazer os exercícios da apostila e ajuda a compreender. Esse quadro, ele vai aumentar. Na próxima aula eu ensino quando forem 2 características que a gente for avaliar, né? Eu posso fazer esse quadrinho proporcional ao número de características que eu estou considerando. Então, no caso, eu estou considerando uma só. Então, ele tem uma matriz 3x3. Mas ele pode ser maior se eu estiver considerando 2 características ao mesmo tempo, né? Ou uma característica composta. Aí eu ensino para vocês na próxima aula. Mas nesse momento o que importa é isso, tá? Tem essa mesma aula que eu dei na turma da manhã, e aí tem outros elementos, porque eu usei outro slide com eles, usei outro material, e aí eu vou subir isso tudo no AVA, eu estou vou organizar na área de comportamento também, eu vou regravar as aulas que a gente teve presencial, mas que eventualmente não deu certo, vou organizar os slides tudo melhor, né? E aí eu vou colocar para vocês essas aulas no YouTube com a numeração assim, encontro 1, encontro 2, encontro 3 e a data que ela ocorreu, né? Aí com isso acho que dá pra gente estudar melhor. Vou fazer isso agora no final de semana. Se eu não conseguir gravar a aula completa, pelo menos eu vou gravar os tópicos principais, assim, então vai ser uma aula mais curtinha. E essas que a gente está tendo aqui presencial, ao vivo, eu vou subir também, já com o nome do encontro direitinho. Na descrição do vídeo, eu vou colocar o capítulo de leitura, correspondente para aquela aula, e as referências. Então, se eu usei figura do Google, eu vou transformar isso no slide, eu vou colocar o slide como referência, ou o caminho como referência para vocês encontrarem. Esse desenho aqui do Planet é o desenho que eu estava tentando falar, né? Então, você pega e divide a primeira célula em diagonal e coloca o símbolo masculino e o símbolo feminino para saber que essa linha aqui corresponde à mãe e essa linha aqui corresponde ao pai, né? Essa representação aqui é a melhor possível para vocês aprenderem a fazer. Ela é simples e ajuda pra caramba na prova a fazer o quadrinho, né? Aqui o quadrinho já completo, né? É tranquilo de fazer e é fácil de aprender. Ok? Alguma dúvida, alguma coisa que tenha ficado? Não, professor, obrigada. Ô, professor. Oi. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas não quis atrapalhar a aula.
A Dulce pediu para avisar o senhor que não deu para ela assistir a aula, porque ela tinha um compromisso lá na escola, tá bom? Tá bom, tranquilo. Ela havia me avisado que ela tinha uma reunião. Pois é, ela pediu para avisar, mas como eu cheguei uns 15 minutos atrasado, preferi não atrapalhar a aula, tá? Desculpa, tá? Tranquilo. Agora o Tranquilo. tá bom? Muito obrigada, viu? Por nada. Eu vou organizar esse material de vocês, então, agora no final de semana. Como passou aquela correria das provas, eu vou ter tempo para fazer isso. E aí, então, a gente vai estudando. Tanto nessa matéria, vocês foram um pouco melhor do que a análise de comportamento. Nas turmas que eu tive no passado, foi ao contrário. Todo mundo foi muito mal nessa e melhor na outra. E mesmo na turma da manhã, do noturno teve o mesmo efeito, assim. Então, eu preciso que vocês comecem a me falar sobre as dúvidas imediatamente quando aparecer. Vocês podem me mandar no WhatsApp. Se eu não conseguir responder imediatamente por escrito, na aula eu falo a respeito da dúvida de vocês, tá? Eu vou tentar organizar esse material para ficar o mais redondo possível para vocês poderem estudar sozinhos, mas não esperem muito por mim no sentido de ter aquele papel de protagonista do estudo, né? E é aquilo que a Nicole foi fazendo. Ela falou, não estou lembrado do nome do autor, se é Punnett ou se é Brummett. Daí ela falou, não, professor, é Punnett, eu já procurei aqui. Então, essa proatividade de procurar as coisas e ir se informando, vocês precisam ter e precisam aprender ela, porque vai ser bom para vocês como profissionais daqui a pouco, né? E também não confiar muito nas coisas que o professor oferece, no sentido de que o professor é um ser humano também, né? Eu também vou errar, vou escorregar na matéria, porque por mais que eu tenha estudado para preparar a aula, qualquer coisa assim, na hora eu posso estar pensando outra coisa, e ainda mais como a gente não tem um retorno rápido, eu não estou vendo vocês, eu não estou vendo a expressão facial, eu vou falando, às vezes eu não estou vendo nada, né? É muito estranho. Eu nunca dei aula olhando uma tela, então foi uma confusão. Então, à medida do possível, a gente vai se adequando, aí a gente vai aprendendo. Aí eu preciso que vocês façam esse movimento, de que expressem para mim as dúvidas, para que a gente possa tocar com a matéria. Beleza? Beleza, professor. Beleza, professor. Obrigada, bom fim de semana para todos. Obrigada, bom Realmente. descanso, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Saudades, Tchau, Nicole. tchau. Boa noite. Saudades, Ana. Beijo. Beijo. Não é beijo pra ninguém, não. Tô zoando. Falou, professor. Tá barbudo, Falou, hein? boa noite. Então, você tá vendo? Que beleza? A quarentena. A quarentena dupla quase já, né? Quase 80 dias Aguarde já. por nós pessoalmente, você vai ver, viu, Desirê? O que tem eu? Falou, gente. Tô engordando Boa noite. pra caramba. Falou. Juízo, hein? Bastante. Então tá, depois você divide comigo. Nada, hein? Beijo. Beijo. Eu falei que não ia mandar beijo. Aí, Essa professor, você tá vendo? Pode mandar, eu deixo. Beijo, professor. Falou, beijo. Beijo, tchau. Tchau.